Pessoal, no vídeo anterior, eu fechei falando de como encontrar área lateral, área total e volume. Mas não mostrei nenhuma fórmula para vocês. Eu só disse o quê? Que o volume é só você calcular a diferença entre os dois cones, o cone maior e o cone menor. A área lateral, só calcular a diferença. πRG do cone grande menos πRG do cone pequeno. A área total, não faça subtração da área total do grande menos a área total do pequeno. Vai dar errado. Usa lógica. A área total do tronco são as duas bases, certo? Mais a área lateral. Então, não faça a área total do cone grande menos a área total do cone pequeno. Não faça isso, tá certo? E aí, pessoal, eu quero chegar aqui na única fórmula que vocês teriam que memorizar, que é a fórmula do volume do tronco de cone. Eu poderia simplesmente falar para vocês, pessoal, o volume do tronco de cone basta você fazer π vezes h dividido por 3 vezes r ao quadrado mais r vezes r mais r ao quadrado. E pronto, vai lá, substitui os valores na fórmula e tá tudo bem. Só que eu quero mostrar para vocês de onde que vem essa fórmula, como chega nessa fórmula. E é isso que a gente vai fazer agora. Para calcular, pessoal, para demonstrar essa fórmula, claro, eu vou precisar do quê? Do cone, certo? Vou dar uma reduzida aqui para vocês entenderem o que que acontece, tá? Eu tenho esse cone, ele já foi seccionado, ele já foi cortado aqui, e com isso eu já consigo separar alguns dados. Por exemplo, o raio da base, que é o R. Vou separar o Rzinho também, tá aqui. Eu posso também separar a altura. Só que agora, gente, eu tenho a altura do cone grande e tenho a altura do cone pequeno. Para não gerar confusão, o que que eu vou fazer? Eu vou separar. Então, daqui até aqui, ou seja, a distância entre essas bases, que é a altura do tronco, eu vou chamar de A. E a distância da base menor até o vértice, eu vou chamar de B. Somente isso, tá? E claro, a altura completa que a gente vai usar aqui, eu vou chamar de H, que seria a distância da base maior até o vértice, tá certo? Como eu expliquei agora há pouco para vocês, como que se calcula, porque eu quero chegar aqui, ó, na demonstração, eu quero mostrar de onde vem aquela forma. Como que se calcula o volume do tronco de cone? Eu acabei de explicar para vocês que esse volume é feito como? Subtraindo o volume dos dois cones. Então, eu posso escrever π r ao quadrado h sobre 3, ou seja, o volume do cone grande, menos o volume do cone pequeno. Então, eu já substituí na forma. O volume do tronco grande é a área da base vezes a altura do cone grande, menos a área da base vezes a altura do cone pequeno, certo? O que que eu posso fazer aqui? Vocês concordam que o π e o 3 eu posso colocar em evidência? E aí eu não vou ter prejuízo nenhum fazendo isso. Então, colocando π sobre 3 em evidência, vai ficar r ao quadrado vezes h menos r ao quadrado vezes b. E até aqui problema nenhum, tudo tranquilo, ok? Só que o que, pessoal? Nas questões de tronco de cone, essa parte que eu vou rabiscar aqui agora, inteira, ela não aparece para você. Não aparece para você. Ela só vai aparecer a parte de baixo, daqui para baixo vai aparecer. O cone pequeno não vai aparecer. Então, não adianta, a não ser que você prolongue as geratrizes, monte o cone completo e faça a proporção, tá? Não adianta você fazer a diferença se você não, se está faltando dados para continuar. Porque como essa parte de cima não vai aparecer na questão, eu não posso ter uma fórmula em função de B. Eu não posso ter uma fórmula em função de H, porque esses dados você não tem. Nas questões de tronco de cone só aparece a parte de baixo. Ou seja, na sua fórmula só pode aparecer o A e o R. Tá certo? Claro que se você prolongar as geratrizes e achar por proporção, tá valendo, aí tudo bem, tá certo? É uma saída.
Então, pessoal, eu vou trabalhar com essa fórmula, mas eu vou ter que dar um jeito de sumir com esse B, já que ele não vai aparecer na minha fórmula, tá? E sumir com esse H grande, tá certo? Então, eu vou ter que trabalhar com essa fórmula para sumir com essas variáveis. Quais fórmulas que eu posso montar ainda aqui? Pessoal, eu posso montar uma relação de proporção. Eu vou chamar aqui de equação, eu vou parar aqui, vou chamar de equação 1, que foi o primeiro dado que a gente chegou, e eu vou montar a minha segunda equação. Eu vou montar a relação de proporção, que já me ajuda. Eu posso escrever aqui o quê? A altura do cone grande está para a altura do cone pequeno, assim como o raio do cone grande está para o raio do cone pequeno. Vamos guardar essa informação aí que ela pode ser útil, tá certo? Agora, qual é a outra relação que eu posso montar dentro desse contexto? Uma relação muito simples. Eu vou montar aqui a terceira equação. Vocês concordam que eu posso escrever que H é a mesma coisa que A mais B? Posso escrever isso com tranquilidade, ok? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tenho três equações. Lembrando que o meu objetivo é sumir com esse H grande e com esse B, porque ele não vai existir na fórmula, tá? Então, eu vou trabalhar com essas três equações para que isso aconteça, tá certo? Então, eu vou juntar a equação 2 com a equação 3. Por quê? Tá vendo que aqui H é a mesma coisa que A mais B? Então, no lugar desse H, eu vou escrever A mais B. Então, vai ficar assim, ó. 2 e 3, juntando a 2 e a 3, vai ficar assim. H está para B, assim como o R grande está para o R pequeno. H é a mesma coisa que A mais B sobre B, R sobre R, ok? Vou multiplicar em forma de cruz, porque é uma proporção, então posso fazer isso. Então, ficou R vezes B é igual a R, que multiplica A mais B, ok? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, vou fazer minha distributiva. É o que o cálculo está me levando a fazer, ó. Fazendo aqui a distributiva, vai ficar RB é igual a RA mais RB, ok? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que dar um jeito de sumir com esse B? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse B em evidência para depois, lá na frente, substituir em algum lugar, tá certo? Então, jogando esse RB para o lado do RB grande, vai ficar assim. RB menos RB é igual a RA. Colocando B em evidência, B, abre parênteses, ficou RB dividido por B, ficou R. RB dividido por B ficou R. Isso é igual a RA. Tranquilo? E, finalmente, eu posso dizer que B é a mesma coisa que RA dividido por R menos R. Guarda isso aí que vai ser útil para alguma coisa. Então, vamos guardar essa informação aí, tá certo? Pessoal, tem mais uma relação aí que é importante a gente entender, que é lá na 2. Essa equação 2 aqui, ó, H é igual a A mais B. Só que eu já sei o quê? Que eu tenho nessa relação aqui, eu já sei que o B é igual a RA sobre R menos B. Então, eu já vou substituir aqui, ó, no lugar de B, na equação 3, tá certo? Então, vai ficar assim. Na equação 3, a gente sabe que H é igual a A mais B. Então, H é igual a A mais o B que a gente acabou de encontrar, ou seja, RA dividido por R menos R, ok? E aí, o que eu vou fazer agora? Tirar MMC, eu vou ter que trabalhar com essa expressão. Então, vai ficar assim. O MMC vai ser o próprio RB, tá certo? Não vou tirar de tudo, não, só vou tirar de uma parte. Então, eu sei que H é igual a R menos R. R menos R dividido por 1, R menos R, vezes A, ficou A que multiplica R menos R. Mais R menos R dividido por R menos R dá 1, vezes RA, dá RA. Ok? Aí, vou fazer o quê? Distributiva, que é o que o cálculo está me pedindo. Então, eu tenho que H é igual a R menos AR mais RA
dividido por R menos R. O que a gente pode fazer aí para facilitar? Cortar. Conclusão. H é o mesmo que AR sobre R menos R. Guarda essa informação que ela vai ser útil lá na frente, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma reduzida aqui para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Lembra lá da equação 1, onde eu tinha o H e o B, e eu falei para vocês que a gente tinha que dar um jeito de desaparecer com esse H e com esse B? Então, é a hora de substituir essas duas expressões lá na minha equação, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Eu sei que o volume lá da equação 1, tá? Voltando, vou mudar aqui de cor para vocês entenderem. Lá da equação 1, o que a gente tem? Que o volume do tronco é igual π sobre 3, porque eu já coloquei em evidência. Eu acho que eu já fiz isso aqui na frente. Deixa eu voltar. Já coloquei π sobre 3 em evidência, tá certo? Então, vai ficar o volume do tronco é igual a π sobre 3, que multiplica r ao quadrado h menos r ao quadrado b, certo? Lembra que eu falei que a gente ia sumir com h e com b? A hora de fazer isso é agora, porque a gente já achou a expressão que substitui esse h e esse b. Então, π sobre 3 vai multiplicar. Aqui eu vou ter que colocar um colchete, tá? Ficou r ao quadrado que multiplica o h, que é a mesma coisa que AR sobre R menos R, menos R ao quadrado vezes B, que a gente encontrou que é a mesma coisa que RA sobre R menos R. Tá acabando, pessoal, tá acabando. Agora, o que a gente vai fazer? Resolver essa parte do produto aqui. Então, eu tenho que o volume do tronco é π sobre 3. Vamos lá. R ao quadrado vezes R deu um R ao cubo, vezes A sobre R menos R, menos R ao quadrado vezes R, de novo, deu R ao cubo vezes A sobre R menos R. E aqui eu fecho o meu colchete. Pessoal, dois detalhes importantes. Perceba que esse A, ele está aparecendo nas duas parcelas, então eu não posso colocar ele em evidência? Posso. Então, eu vou colocar ele perto desse π sobre 3. Outro detalhe é que esse R menos R, o denominador é comum, então não tem por que eu ficar repetindo os dois. Então, vai ficar assim. O volume do tronco é π sobre 3. Vou colocar o A fora, porque eu já coloquei ele em evidência. Aí ficou R ao cubo menos R elevado à terceira sobre R menos R. Se você quiser parar aqui para fazer os cálculos, gente, nos exercícios é suficiente. Por quê? No tronco de cone, a gente já tem o raio grande e o raio pequeno. Professor, e esse A aí, o que ele é? Vamos voltar aqui na minha figura. O que é esse A pequeno, gente? Ele é o quê? A altura do tronco de cone. Então, eu posso substituir ele por H pequeno, tá certo? Vai ficar igual, tá lá na fórmula. Então, se você quiser, você pode fechar aqui sua fórmula como o volume do tronco é igual a π sobre 3H, que multiplica R ao cubo menos R ao cubo sobre R menos R. E pronto, você pode fazer isso sem problema nenhum. Só que você vai perceber que está diferente da fórmula que eu acabei de explicar, e eu quero demonstrar essa fórmula, tá certo? Então, você vai ter que se lembrar lá do seu 7º ano, 8º ano, produtos notáveis, tá? Então, A ao cubo menos B ao cubo é a mesma coisa que A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, esse produto notável aqui, a gente vai usar agora na fórmula, porque a gente vai substituir esse R ao cubo menos R ao cubo pelo produto notável, tá certo? Substituindo, vai ficar assim. Volume do tronco é igual a π sobre 3H vezes. Aqui o R ao cubo, vou abaixar aqui um pouquinho, é a mesma coisa o que a gente vai transformar nesse produto notável. Aí vai ficar assim, ó. R ao cubo, não, voltando aqui, aplicando o produto notável, vai ficar R grande menos R pequeno,
vezes R grande ao quadrado, mais R vezes R, mais R ao quadrado. Tudo isso dividido por R menos R. O que eu fiz? Eu só apliquei o produto notável, tá certo? Somente isso. E o que a gente vai fazer com esse R menos R aqui? Cortar. E finalmente a gente chega na fórmula do volume do tronco, que é πh sobre 3, que multiplica R ao quadrado, mais R vezes R, mais R ao quadrado. Então essa é a fórmula, a demonstração da fórmula do volume do tronco de cone.